Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Existe morada no céu e inferno eterno? Hoje, aqui explicando um tema que também é muito relevante, que também é muito utilizado para explicar, uma suposta morada no céu. Hoje nós abordaremos se Elias e Enoque foram, para o céu. Veremos aqui no estudo de hoje, com a direção do nosso Deus, se Elias e Enoque eles foram ou não para o céu, Veremos com base nas Sagradas Escrituras e conforme a gente também tem ressaltado nos demais estudos, convidamos a todos, a serem bereanos, a não se deixarem levar por tradições ou então por conhecimentos pré-estabelecidos, mas a meditarem, aqui conosco, aqui examinando as escrituras, assim como os bereanos faziam, vendo se as demais coisas, as coisas elas eram assim, se o entendimento estava correto, estava certo, se estava baseado na palavra de Deus, Temos que ser nobres, assim como os bereanos. E meus irmãos, se caso os irmãos não viram os últimos vídeos, os últimos estudos, recomendo, que os irmãos vejam, pois os estudos têm sido realmente um entendimento gradual, Desde o primeiro até o quinto, todo o entendimento aqui acumulado vai ajudar muito, aqui no entendimento de hoje. Principalmente o estado dos mortos, recomendo que os irmãos vejam, vai auxiliar bastante no entendimento de hoje. Então convido a todos, a acessarem aqui a playlist no canal, e verem também os outros vídeos, quando puderem, porque o entendimento também vai ajudar muito, Inclusive, também recomendo bastante que os irmãos vejam essa transmissão, que a gente fez ao vivo, sobre como meditar corretamente nas escrituras, porque vimos aqui estratégias, vimos também ali práticas espirituais que são essenciais, ali, algumas de fato necessárias, outras já aquilo que abrange as estratégias, são realmente essenciais, mas não são obrigatórias, como por exemplo a exegese, que é o estudo do original, mas por exemplo a oração realmente é algo que é preciso para uma boa meditação, A gente destacou ali bastante como nós devemos meditar, ali nas Sagradas Escrituras, porque é preciso, que a gente saiba meditar, saber como adquirir o melhor ali de determinado capítulo, de determinada passagem, como a gente pode, ali entender embora que isso não foi abordado, ali no estudo, se eu não me engano, por exemplo, como saber um capítulo mais difícil, mas ainda assim, essas estratégias, elas vão auxiliar muito, inclusive, algumas delas a gente vai utilizar aqui também no estudo, que vai ajudar bastante aqui no entendimento do tema de hoje, que é se Enoque e Elias foram para o céu. Então, meus irmãos, sem mais demoras, para não estendermos tanto, vamos prosseguir com o início do nosso estudo, mas antes eu gostaria somente de pedir aos irmãos, por gentileza, o auxílio dos irmãos, com o like, com o comentário, com o compartilhamento dessa pregação, desse estudo, nas suas redes sociais, pois tudo isso estará colaborando bastante, com a divulgação desse estudo e logo, a tendência é mais almas serem alcançadas, por meio do estudo de hoje, e dessa forma compreenderem melhor aqui, aqueles que têm dúvidas sobre esse tema, compreenderem melhor ali, o que será abordado, chegarem ali ao entendimento mais pleno. Claro que isso, a gente tem que sempre pedir a direção de Deus e sempre buscar com humildade, uma coisa que também foi muito bem destacada, ter a humildade diante da palavra para recebermos o entendimento, até porque, nós queremos saber a verdade. Então, não é, claro, não é porque a gente quer saber a verdade que a gente vai ouvir todo tipo de estudo, A gente também tem que vigiar, A gente tem que ter muita prudência também para não sermos enganados e toda hora estarmos buscando ali meio que novidades. Nunca ficar ali buscando, utilizando como fonte ali
coisas mais filosóficas, né? Isso porque a tendência é levar para o engano, né? Mas sempre buscar ali com base na palavra, de vez em quando utilizar uma Bíblia que tem comentários, né? Pode ser que complemente o tema, mas claro, sempre tendo a Bíblia como única regra de fé. Então, sem mais demoras, né? Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Quando se aborda o tema Elias e Enoque foram para o céu, né? Uma pergunta, né? Elias e Enoque foram para o céu? Geralmente, né, são essas duas figuras bíblicas que aparecem como principais exemplos usados para defender a ideia de que alguns servos de Deus já teriam recebido sua recompensa definitiva nos céus. Mas será que é isso que os textos realmente afirmam? Será que essas passagens ensinam que Enoque e Elias entraram na presença de Deus como morada permanente? Ou o texto nos apresenta outro entendimento, né? A gente pode meditar, podemos pensar, né, nisso. Será que realmente eles adentraram os céus? Ou será que a Bíblia nos apresenta outro entendimento, né? Porque nós sabemos que não é só um entendimento que existe, né, a respeito disso. Mas claro, hoje nós veremos aqui aquilo que tem base na Bíblia, né? Aquilo que se baseia nas Escrituras. Então, hoje será passado aqui o entendimento aqui do que a Bíblia nos diz a respeito desse tema. À primeira vista, os relatos podem parecer apoiar a ideia de uma ascensão ao céu. Afinal, Enoque foi tomado por Deus e Elias foi levado, né, ao redemoinho. Convenhamos, né? De fato, as passagens dizem ali que Elias foi levado em um redemoinho para o céu e que Enoque foi tomado por Deus, né? Comumente as pessoas elas entendem. O texto ele aparentemente deixa entender isso. Contudo, ao examinarmos cuidadosamente o significado dessas expressões e compararmos essas passagens com o restante das Escrituras, surgem algumas perguntas importantes. O que a Bíblia quer dizer quando fala de céu? O texto afirma explicitamente que eles foram para a habitação de Deus? Como harmonizar esses relatos, né, com passagens que declaram que os fiéis do passado ainda não receberam a promessa, né? Então, vai surgir essas dúvidas. Hebreus 11 afirma que ninguém recebeu a promessa ainda, né? Então, fica meio que como eu diria que uma introdução aqui, né? No caso, essa é a introdução, né? A gente vai abordar mais adiante ali, de forma mais aprofundada sobre Elias e depois sobre Enoque. Então, antes de chegar a conclusões, é necessário permitir que a própria Bíblia interprete a Bíblia. Ao longo desse estudo, examinaremos os relatos de Enoque e Elias em seus contextos, considerando não apenas os acontecimentos narrados, mas também o ensino geral das Escrituras sobre a promessa, a ressurreição e a esperança reservada aos servos de Deus. Bom, vamos então agora adentrar a respeito do estudo de Elias, né? Começando por Elias, encontramos um dos textos mais citados quando se busca defender a ideia de que alguém teria entrado na habitação celestial de Deus. Antes de analisarmos o versículo, é importante observar o contexto do capítulo. Em 2 Reis, capítulo 2, Elias estava nos momentos finais de seu ministério profético. Deus já havia revelado que ele seria substituído e Eliseu havia sido escolhido para sucedê-lo. Nós podemos dizer que, entre aspas, Elias, né, iria se aposentar, né, do seu ministério. Né? Nós podemos dizer mais ou menos assim. Né? Deus ele trouxe um repouso, trouxe um descanso, mas Elias ele realmente não deixou de servir a Deus. Ele continuou servindo, continuou sendo obediente. Não é à toa que a palavra de Deus também, embora que não cite o nome dele, a gente vai ver mais adiante que em Hebreus 11 é citado, né, a respeito dos profetas, e quando cita os profetas, claramente abrange também Elias, e certamente ele também faz parte ali do rol, né, dos heróis da fé, né, Hebreus 11 é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Mas bem, ao longo do capítulo, os filhos dos profetas demonstram ter conhecimento prévio desse acontecimento, perguntando repetidamente a Eliseu se ele sabia que o Senhor tomaria Elias naquele dia, né? 2 Reis 2, dos versículos 3 ao 5. O foco da narrativa está na transição
do ministério de Elias para Eliseu, e na forma extraordinária como Deus o retiraria, né, ali, retiraria, né, o profeta de cena. Então, olha que interessante. Segundo Reis 2, versículos 3 ao 5, nós vemos o seguinte. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, ou seja, a tua vida. Né? A gente trouxe esse entendimento nos estudos anteriores. Recomendo que os irmãos vejam o estudo sobre o que seria também a alma, né, nas Sagradas Escrituras. Mas aqui seria: E vive a tua vida, né? Que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. Então a gente encontra, né, esse relato lá em 2 Reis, do versículo 3 ao 5, né? Nós vemos aqui de forma bem clara, né? Então aqui, 2 Reis 3, dos versículos, no caso 2 Reis 2, né, dos versículos 3 ao 5, nós vemos aqui o relato. E ocorre, né, meus irmãos, que também pode ficar um pouco confuso, né, nesse âmbito. Hoje tomará o teu Senhor, né, por sobre a tua cabeça, né? Muitas pessoas podem acabar entendendo que, ele foi tomado para cima, né, para o céu. Mas nós também veremos aqui o que se trata também. Esse hoje o teu Senhor tomará, no caso, hoje tomará tomará, né, o teu Senhor por sobre a tua cabeça. Então, nós daremos esse entendimento aqui também, para não ficar ali confuso, né? Alguns também podem acabar interpretando como se Deus, né, fosse tomar ali Elias, né, para o céu, né? Ele veria ali ele ascendendo aos céus, a habitação de Deus. Alguns podem acabar interpretando dessa forma, mas nós veremos aqui qual é, o entendimento, né? Então, mas antes de prosseguirmos, vamos falar sobre a seguinte parte do texto, para não entendermos errado. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Então, é o versículo 3b, né, de 2 Reis 2. Em linhas gerais, o entendimento está bem alinhado com o hebraico e com o contexto do capítulo, mas algumas afirmações podem ser apresentadas com mais cautela. A expressão hebraica, né, meal rosheka, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas está aqui a expressão, significa literalmente de sobre a tua cabeça. No Antigo Testamento, estar sobre a cabeça de alguém frequentemente está relacionado a uma posição de autoridade, liderança ou superioridade. Assim, os filhos dos profetas estão dizendo: Sabes que hoje, né, o Senhor removerá o teu Senhor que está sobre ti? Então, eles praticamente, meus irmãos, estão afirmando, né, ali para Eliseu, perguntando para ele se ele sabia, né, se ele sabia que Deus tomaria, né, ali a Elias e removeria ele do senhorio sobre ele, né? Praticamente é como hoje, por exemplo, como um servo, né? No caso, um trabalhador e um patrão. Praticamente era como se eles estivessem perguntando, né, ali para Eliseu, se ele sabia que o patrão dele, né, entre aspas, seria ali removido, né, de seu ministério, né? Seria ali tomado, né, de seu ministério. Era isso que ele estava perguntando. Então, não significa ali que Elias, né, seria tomado ali sobre a cabeça dele, né? Praticamente ele sairia ali acima dele, né? Muitos podem entender ali como tipo um levantamento ali para ascender, né, aos céus. Alguns podem acabar concluindo isso, mas na verdade aqui essa frase ela está se referindo a que se caso Eliseu sabia, né, que Deus acabaria ali tomando a Elias de seu ministério e logo ele deixaria de ser senhor, né, ali de Eliseu, né, e Eliseu passaria ali a exercer o ministério de Elias. Então, em termos atuais, nós podemos dizer que Elias estava se aposentando do ministério
e dessa forma Eliseu não estaria mais sob os cuidados, né, de Elias. É esse o entendimento. O foco não é descrever para onde Elias iria, mas o fato de que ele seria retirado de sua posição de mestre e autoridade sobre Eliseu. Na cultura da época, o mestre sentava-se acima e os discípulos abaixo. Isso corresponde ao conceito geral de autoridade e discipulado antigamente, onde o mestre ficava em uma posição mais alta devido aos seus discípulos sentarem aos seus pés. Tudo isso de forma literal. Então, também implica isso, né? Traz esse sentido. A gente pode até pesquisar aqui, ó, e verificar se isso é verídico. Vamos perguntar aqui se isso se trata de uma verdade. Então, vemos aqui, sim, isso é um fato histórico. No mundo antigo, especialmente na cultura judaica do primeiro século, a expressão sentar-se aos pés era o termo técnico que descrevia o relacionamento entre o mestre, Rabi, e seus discípulos. Então, o mestre ele permanecia de pé, né? Claro que também naquele contexto, né, para ver ali todos os discípulos, porque também a voz, né, ela sairia melhor, né, acabaria ali se espalhando mais, né? A tendência também era os discípulos eles não acabarem se distraindo, mas se concentrando, né, ali vendo o mestre falar. Então, tudo implica realmente essa questão de autoridade e superioridade. Embora o texto de 2 Reis 2 não mencione explicitamente a posição física, né, de assento, né, é esse um entendimento. Então, portanto, é mais seguro, né, afirmar que a expressão é uma figura de linguagem para a autoridade do que uma referência direta ao modo como estavam sentados, né? Então, essa questão aqui é somente uma cultura da época, mas, no entanto, é mais seguro você afirmar que se trata realmente somente dessa questão de autoridade, né? Que Elias realmente estava ali em um estado superior a Eliseu, porque Eliseu se tratava de um discípulo de Elias, mas logo, né, Elias ali deixaria, né, de exercer seu senhorio sobre Eliseu, e Eliseu passaria ali a exercer o ministério de Elias. Então, a ideia de transição de liderança é claramente sustentada pelo contexto. Em todo o capítulo, Elias está prestes a deixar seu ministério e Eliseu está prestes a receber seu manto e sua função profética. Quando Elias é removido, Eliseu passa a ser reconhecido como seu sucessor. Nós vemos isso em 2 Reis 2, versículo 15, que diz: Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram. Então aí vai ter a frase adiante, né? Mas nós vemos aqui que se trata, né, de uma transição do ministério, né, em si, de Elias, né, para Eliseu, né? Então, é esse o entendimento aqui que a gente extrai desse versículo. Bom, a expressão tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça é um idiomatismo hebraico que indica a remoção de Elias de sua posição de mestre, líder e autoridade sobre Eliseu. O foco da frase não está no destino de Elias, mas na perda iminente do mentor de Eliseu e na transição da liderança profética que passaria para Eliseu após a partida de Elias. Então, tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça se trata de um idiomatismo hebraico que vai representar essa remoção, né, ali, essa remoção de Elias da sua posição de mestre, de líder e autoridade sobre Eliseu. Né? Esse entendimento encaixa-se muito bem no contexto de 2 Reis 2, onde a preocupação central é a sucessão, né, ali, profética e não a discussão sobre o local para onde Elias seria levado. Então, somente também para confirmarmos, né, esse entendimento a respeito da expressão idiomática, então, pesquisando aqui, ó, sim, essa afirmação é verdadeira, a expressão tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça é um idiomatismo hebraico usado em 2 Reis 2:3, né, para referir-se à remoção iminente de Elias de sua posição de mestre e líder espiritual de Eliseu. Então, se trata, né, ali de fato de uma transferência, né, de autoridade e logo Eliseu passaria a exercer o ministério de Elias. Mas agora, né, vamos prosseguir adiante com o nosso estudo, né, adentrando realmente no tema, né, que foi somente uma observação para não entendermos errado essa parte que afirma
né, tomará hoje o teu Senhor por sobre a tua cabeça, né, para a gente não entender ali erroneamente, mas agora vamos prosseguir, né, com aquilo que a gente estava realmente querendo, né, abordar, né, que é a respeito se Elias ele realmente foi ou não para o céu. Então, mas agora vamos prosseguir aqui com o nosso estudo. Em 2 Reis 2, versículo 11, lemos: E sucedeu que indo eles, né, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós vemos que Elias, né, ali ele passou e subiu, né, ali ao céu, né, ali num redemoinho. Ele subiu ali a esse céu através realmente desses cavalos, né, ali dessa carruagem, né, de fogo. Ele subiu ali ao céu aí através desse redemoinho, né? Então nós vemos aqui a visão, tudo o que aconteceu ali, né? Não se trata de uma visão, foi algo realmente literal. Mas nós vemos ali o que ocorreu, né? Ali, né? Elias foi levado ali ao céu num redemoinho, né? À primeira vista, alguém poderia concluir que Elias foi levado diretamente para a presença de Deus. Porém, o texto realmente afirma isso? Ou apenas diz que ele foi levado ao céu de nossa atmosfera? A gente tem que buscar identificar qual é o céu que Elias adentrou, porque existe 3 tipos de céu na Bíblia. O céu, né, segundo a cosmologia bíblica, né, o céu, que é a atmosfera, né, onde os pássaros, as aves, elas voam. O segundo céu, onde se encontra os astros, as estrelas errantes, o sol, a lua, né? E o terceiro céu, do qual é a habitação de Deus. Então, primeiro a gente tem que discernir, né, para qual céu ele foi levado, né? Essa é uma pergunta importante, porque a própria Bíblia, né, utiliza a palavra céu em diferentes sentidos. Em diversos textos, né, o céu pode se referir à atmosfera, que é o primeiro céu que a gente destacou, onde voam as aves, né, Gênesis 1:20, a região onde estão o sol, a lua e as estrelas, que é o segundo céu, Gênesis 1, dos versículos 14 ao 17, ou a habitação de Deus, que é o terceiro céu, 1 Reis, né, ali, dos versículos 8 ao 30. Então, olha que interessante, né? Então, portanto, o simples fato de o texto afirmar que Elias foi levado ao céu não determina por si só qual desses céus está sendo mencionado, né? Então, nós temos Gênesis 1:20 que diz: E disse Deus, produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem e aves que possam voar acima da terra no vasto firmamento do céu, que é o primeiro céu da nossa atmosfera, né? Tem ali a divisão do primeiro céu, né? Tem o firmamento, né? Tem um firmamento ali. E essa expansão que nós vemos ali mais da coloração azul, se trata de fato do primeiro céu. O segundo céu é onde o sol, as estrelas, né? Ali, a lua também se encontram, né, ali ficam ali. E o terceiro céu se trata da habitação, né, do nosso Deus. Então a gente tem que discernir qual foi o céu, né, ali mencionado. Mas é claro, né, que ou foi o terceiro, né, o que as pessoas concluem, ou foi o terceiro, ou foi o primeiro. Não pode ser o segundo, né, não pode ser o segundo. Ou foi o primeiro, ou foi o terceiro céu. E aí Gênesis 1, 14 ao 17 também nos afirma: E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia e a noite, e que sejam, né, por sinais, e para as estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas, e Deus colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, né? Então, segundo a cosmologia bíblica, né, a cosmologia hebraica, né, da terra, do formato da terra. Então, conforme Gênesis, tem ali o segundo céu, onde é colocado ali os astros, né, as estrelas, toda essa formação em si da criação, né, que nós vemos ali em Gênesis capítulo 1. E por fim, 1 Reis 8:30, ouve as súplicas do teu servo e de Israel teu povo, quando orarem voltadas para este lugar,
ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Então, aqui se tratando do terceiro céu, né, o céu da habitação de Deus. Além disso, o propósito imediato do acontecimento parece ser a remoção de Elias de um lugar para outro e a transferência de seu ministério para Eliseu. O relato enfatiza a separação entre os dois profetas e o encerramento do ministério de Elias diante dos filhos dos profetas, mas não declara que ele recebeu sua recompensa final ou que passou a habitar na presença de Deus. Então, o relato ele vai enfatizar, né, também ali a separação dos dois profetas, o encerramento do ministério de Elias, né, e depois Eliseu, né, ali tomando, né, ali posse do ministério, né. Mas o capítulo ele não declara que nem Elias recebeu a recompensa final ou que passou ali a habitar, né, ali na presença de Deus. Então, nós vemos aqui que a enfatização aqui do acontecimento é a remoção de Elias de um lugar para outro e a transferência de seu ministério para Eliseu. É isso que o capítulo ele está enfatizando, né? Nós vamos confirmar isso também com base em Hebreus 11, né? Mas outro relato que também confirma esse entendimento a respeito da somente transição, né, ali de localidade, né? Elias, ele estava em um determinado local, ele não foi para o terceiro céu, mas foi para o primeiro céu e foi levado para outro local, né? Nós vamos confirmar aqui com outro detalhe que frequentemente é ignorado, que aparece em 2 Crônicas 21:12. Anos depois do episódio do redemoinho, né? Nós lemos 2 Crônicas 21:12. Então lhe veio, né, um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi, né, o Senhor Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então, Elias, né, aqui ele enviou, né, esse escrito. E nós vemos, né, que ele muito provavelmente estava vivo, né, ele escreveu essa carta, né, enviou ali para o rei, né, ali, se eu não me engano, são somente alguns anos depois desse acontecimento, né, podemos até confirmar aqui quantos anos se deram desde esse acontecimento, desde o fim do ministério de Elias e, então, confirmando aqui o entendimento, cerca de 4 a 6 anos após a ascensão. Então, foi alguns anos ali, após ali do episódio do redemoinho. Então, alguns anos depois do episódio do redemoinho, nós vemos aqui que veio essa carta ali da parte de Elias para esse rei, né? E o texto apresenta a mensagem de Elias dirigida ali ao rei Jeorão. Independentemente das diferentes explicações propostas para essa passagem, ela demonstra que a narrativa bíblica não trata o evento de 2 Reis 2 como uma prova simples e incontestável que Elias entrou definitivamente na habitação celestial de Deus. Então a gente não pode utilizar, no caso 2 Reis 2, para afirmar que Elias adentrou nos céus, né? Nós vemos aqui nesse relato que veio uma carta da parte dele, né, ali para o rei Jeorão, né? Ele trouxe ali essa repreensão, né? Então teve ali todos os agires, todas as atitudes ali da parte de Jeorão, e Elias foi lá e acabou ali repreendendo, né? Algumas pessoas tentam trazer ali explicações, mas nós vemos de forma clara aqui, ó, vê esse escrito da parte de Elias, né? Então Elias teria que ter escrevido esse relato, né? Então a gente também não pode defender, esse relato foi escrito antes, não, né? Tinha que haver se ele consumado, né? Ali as atitudes desse rei Jeorão, né? Que não foi ali considerado um rei ali que andou nos caminhos de Jeosafá, né? Nos caminhos de Asa, né? Foi um rei ali, se eu não me engano, né? Não estou lembrando exatamente a história de Jeorão, mas conforme o relato aqui nós vemos que ele não andou, né? Nos caminhos ali, segundo, né? Ali o que a palavra de Deus ela ressalta, né? Ali também principalmente a Torá, né? Que era muito importante ali os reis ali carregarem ali uma cópia da lei
para realmente ali meditar dia e noite, para não se deixar ali levar pelos enganos, né? Então, não podemos utilizar ali 2 Reis 2 como uma prova incontestável de dizer, Elias adentrou no céu. Não, a gente não pode afirmar isso. E também é importante lembrar que a esperança apresentada ao servo de Deus está associada ao cumprimento das promessas, né? Em hebreu, também é importante lembrar que a esperança apresentada ao servo de Deus está associada ao cumprimento futuro das promessas. Nós vemos em Hebreus capítulo 11, depois de mencionar diversos homens de fé, incluindo os profetas, o autor declara, Hebreus 11, do 32, né, e o versículo 39 e 40. Então olha que interessante, né, meus irmãos, o que vai ser dito. E que mais direi? Faltar-me-ia, né, o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Quando ele abrange aqui os profetas, claramente também abrangeu Elias, porque Elias também era profeta. E é o que é que ele diz no versículo 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Como é que a gente pode dizer que Elias supostamente subiu ao céu, né? Se aqui diz que Elias ele não recebeu a promessa, mesmo porque a promessa de Deus não é uma morada no céu, né? Eu recomendo que os irmãos vejam, né? Aqui foi o último estudo que a gente fez, né? Onde será o reino de Deus. Os irmãos conseguirão ali entender melhor a respeito da promessa de Deus. A gente abordou ali de uma forma mais breve, mas ainda assim traz ali o entendimento, né, das promessas de Deus acerca do seu reino. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E nós vemos também, meus irmãos, mais ao início aqui de Hebreus capítulo 11, olha que interessante. Aqui vai dizer, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, Sara. Aí no versículo 13, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então como é que a gente pode afirmar que Elias supostamente adentrou os céus? Se a palavra de Deus mesmo confirma, né, que ninguém, né, recebeu a promessa ainda. Deus ele quer recompensar a todos em um só momento, né? Para que ninguém esteja desfrutando ali das promessas, né, primeiro do que o outro. A gente não pode concluir isso. É um entendimento realmente muito equivocado dizer que Elias adentrou aos céus, quando a palavra de Deus afirma claramente aqui que ele não adentrou. Mesmo porque a promessa da Bíblia não é morada no céu, é realmente uma restauração da terra. Jesus mesmo prometeu, Mateus 5,5, Salmos 37 é só o que fala, né? Então, há vários versículos, várias passagens que enfatizam isso. Nós vemos aqui que depois foi enviada uma carta da parte de Elias ao rei ali. Vimos aqui que Hebreus 11 afirma que nenhum deles receberam a promessa, então é claro de se concluir. É bem simples de se entender, na verdade, que Elias não foi para o céu. O capítulo ele apresenta, né, os fiéis do passado aguardando o cumprimento pleno daquilo que Deus prometeu. Isso se harmoniza com o padrão bíblico já analisado, né, ali em nossos estudos anteriores, segundo o qual a recompensa final está ligada à ressurreição e ao estabelecimento, né, ali definitivo do reino de Deus na terra, né? Então Deus ele vai estabelecer seu reino na terra. A Bíblia ela não promete um reino no céu. É bem claro, a Bíblia é bem clara em afirmar isso. E é bem simples, é bem direto mesmo. A Bíblia afirma de uma forma bem direta e clara mesmo. Você vê ali, é só você ler, né, os evangelhos, ler ali a Bíblia no Antigo Testamento também, que você vai ver que a promessa de Deus nunca foi ali uma morada no céu. O contrário, uma restauração, né? A gente trouxe ali as explicações nos últimos estudos. Por isso eu recomendo que os irmãos vejam. O entendimento aqui é realmente gradual, né? A gente vai adquirindo ali aos poucos. Portanto, o relato de Elias não apresenta a conclusão que ele tenha sido levado à habitação celestial de Deus. O texto afirma que ele foi levado ao céu em um redemoinho, mas não especifica que entrou na presença divina para receber sua recompensa final. Quando consideramos o uso bíblico da palavra céu e o restante do testemunho das Escrituras, a passagem deve ser compreendida como uma remoção extraordinária realizada por Deus
Assim como Felipe foi transportado para outra região após batizar, né, o eunuco, né? E além disso, o próprio texto de Hebreus 11 se estende até os profetas, indicando que nem mesmo Elias recebeu a promessa da vida eterna e nem uma suposta morada no céu, mesmo porque a Bíblia não ensina isso. Então a Bíblia é clara em ensinar. Foi praticamente algo como Felipe, né? Felipe, ele batizou o eunuco, ele praticamente foi teletransportado, né, ali para outra região. Então, foi o que aconteceu, né, aqui com Elias, né? Só que ele foi transportado através de um redemoinho, né? Deus o quis assim. Então, a Bíblia é bem clara em afirmar isso. Hebreus 11 também deixa bem claro, né, que ninguém foi para o céu. Basta ler Hebreus 11 que realmente traz um entendimento bem claro também acerca desse tema. E agora, vamos partir para Enoque, né, para também entendermos ali a respeito de Enoque, né? Alguns também concluem que Enoque teria supostamente ido, né, ao céu, mas passando agora, né, para Enoque, encontramos outro personagem frequentemente citado como a, entre aspas, prova de que alguém já teria sido levado para a habitação celestial de Deus. Os principais textos utilizados para sustentar essa interpretação são que Gênesis 5:24 e Hebreus 11:5. Muitas pessoas elas tiram de seu contexto e acabam não interpretando da maneira correta. Gênesis 5:24 afirma: "E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." E Hebreus 11:5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho, né, de que agradara, né, a Deus. Então, Hebreus 11:5 vai explicar melhor o que Gênesis 5:24 afirma. Nós vemos que se tratou de um traslado. É praticamente o que aconteceu com Elias, foi o que aconteceu com estes também. À primeira vista, né, algumas pessoas concluem que Enoque foi levado diretamente para a presença de Deus nos céus, né, principalmente quando afirma que porquanto Deus para si o tomou, né. Entretanto, é importante observar, né, que nenhum desses textos afirma explicitamente que Enoque, né, entrou na habitação celestial de Deus. Gênesis apenas declara que Deus o tomou, enquanto Hebreus afirma que ele foi trasladado. Portanto, a questão passa a ser o que significa ser trasladado, né? Então, nós vemos que Hebreus 11:5 ele explica melhor, né, o que aqui significa porquanto para Deus, Deus para si, né, o tomou, né? A gente também pode entender, né, que em determinado contexto também, né, ele acabou morrendo, né, falecendo, porque também as pessoas elas têm esse entendimento hoje, né? Por exemplo, elas perguntam sobre determinada pessoa, o que é que aconteceu com aquela pessoa ali que tal, né? A pessoa vai lá e fala, acabou que infelizmente, né, ali é um pouco triste, mas Deus acabou tomando, né, tomando ela para si, né? Deus a tomou. O que é que isso implica? Então ela acabou falecendo, né? Acabou ali entrando, né, no estado da morte, né? Que a gente já abordou, o estado do sono da morte. Então as pessoas também têm esse entendimento. Então você não pode concluir aqui que ele foi levado, né, para os céus. Mesmo porque o próprio versículo não afirma isso, né? Se trata de uma interpretação ali isolada, e uma interpretação realmente muito equivocada desses versículos. A palavra, né, traduzida como trasladado, transmite a ideia de transferência, remoção ou mudança de um lugar para outro. Em si mesma, ela não exige que o destino tenha sido o céu para onde Deus habita. O próprio uso bíblico mostra que Deus pode remover uma pessoa de um local para outro sem que isso signifique uma entrada na glória celestial. Então tem aqui o significado, né, de traslado, né, de trasladado. É um adjetivo que deriva do verbo trasladar e significa que algo ou alguém foi movido de um lugar para outro. Então é bem claro ali. Foi praticamente também o que aconteceu com Elias. Por isso que nós vemos aqui que ele enviou, né, essa carta ali durante o reinado de Jeorão, né? E também porque Hebreus 11 afirma que todos eles não receberam a promessa, né? Eles não receberam a promessa. E qual é a promessa de Deus? É a salvação, né? A vida eterna. Nenhum deles receberam, né? Então é bem claro em a Bíblia em afirmar isso, né? Não tem isso. Ah, não, que essa é a interpretação que eu recebi aqui. Não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é bem clara.
A Bíblia realmente ela expressa a simplicidade, né? É bem simples e direto ali, é fácil de entender, né? Realmente só não entende, né, as pessoas que realmente não querem buscar o entendimento. Então, é isso que vai implicar. Embora que aqui para Elias não utilize esse traslado, mas foi para isso. Ele não foi levado para o terceiro céu onde Deus habita, né? Elias ele não foi levado ali para onde Deus habita, mesmo porque ele também não conseguiria, né, ali contemplar também a glória de Deus, né? E também ele não havia, né, ele não tinha o corpo glorificado, algo que somente foi adquirido por Cristo, né? E depois dele, né, que aqueles que tiveram, claro que no Antigo Testamento aqueles que tiveram fé no Messias que viria, e hoje, né, hoje aqueles que têm fé, né, no Messias que já veio, esses podem também ser participantes desse mesmo corpo, mas a Bíblia mesmo afirma que Jesus foi feito primícia dos que dormem. Em que sentido? Ele foi o primeiro a ressuscitar em corpo glorificado. Então seria um equívoco você também afirmar que Elias supostamente estaria lá no céu, né, mesmo porque a Bíblia não ensina isso, em corpo, né, glorificado, podendo contemplar ali a presença de Deus, né, porque não teria, né, como Elias ali acabar contemplando a Deus em um corpo perecível, né. Então, somente nesse corpo glorificado. Então é bem fácil de entender, a Bíblia é bem clara em seus ensinamentos. Mas prosseguindo, um exemplo semelhante pode ser visto em Atos 8, do versículo 39 a 40, após batizar o eunuco, né, o etíope. Filipe foi retirado daquele lugar pelo Espírito do Senhor. Né? Nós vemos aqui Atos 8, do 39 a 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Né? E não o viu, perdão, né? O eunuco, ele não viu mais Elias. Né? E não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. E é isso que aconteceu também com Enoque. Filipe ele desapareceu de um lugar e apareceu em outro. Houve uma remoção extraordinária operada por Deus, mas não uma ida para a morada, para a habitação, né, celestial de Deus. Da mesma forma, quando Hebreus afirma que Enoque foi trasladado, o texto informa uma intervenção especial de Deus, mas não especifica que ele tenha sido levado para o céu onde Deus habita. Além disso, Hebreus 11:5 afirma que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Contudo, essa declaração deve ser entendida dentro do contexto do próprio capítulo. O objetivo do autor não é explicar para onde Enoque foi levado, mas destacar sua fé e o testemunho que agradou a Deus, né? E também explicar por que ele foi trasladado. Ele foi trasladado para não ver a morte, né? Esse foi o motivo. Por que ele foi transportado de um lugar para outro? Para ele não morrer. Simples. Mas isso não significa que ele não morreu. Nós veremos isso mais adiante, olha que interessante. Então, Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Então, Deus trasladou para que ele não visse a morte naquele momento. Talvez houvesse um momento de perigo ali. Aí Deus transportou para ele não ver a morte. E também, visto como ele alcançou realmente testemunho, Deus ele fez isso por ele, né? Ele preservou um servo seu, né? E a compreensão do assunto fica ainda mais clara quando chegamos alguns versículos adiante. Depois de mencionar Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara e outros servos fiéis, o autor ele vai declarar, meus irmãos. Olha o que ele diz em Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aí como é que você pode pegar esse versículo e afirmar que ele não morreu, que ele foi para o céu? Não tem como você afirmar isso. A Bíblia é clara em dizer que eles morreram e não receberam a promessa. Porque esse era o entendimento do primeiro século, de que a morte se tratava de um estado de sono. Né? Não é um estado de, morri e já me acordo ali, ou para uma suposta condenação, ou para uma suposta morada no céu. A Bíblia não afirma isso. Por isso, né, que estou convidando os irmãos a verem também os outros estudos, principalmente esse a respeito do estado dos mortos, onde a gente abordou mais diretamente sobre como se encontram os mortos. Também esse estudo do que seria a alma, o inferno e o lago de fogo na Bíblia,
né? Para ficar bem claro também esse tema. E claro, os outros estudos também, porque a gente explica isso, né? A gente busca explicar para chegar a um entendimento correto. E mais adiante ele conclui novamente, Hebreus 11, do 39 ao 40, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então a Bíblia é clara em afirmar que ninguém recebeu a promessa ainda. Deus, ele vai recompensar a cada um, né, a respeito daqueles que foram seus servos. Aqui, claro, a ênfase é a primeira ressurreição, né? Só serão realmente recompensados no momento, e a gente sabe que momento é esse, na volta de Jesus. Quando Jesus retornar, é que todos serão recompensados, né? Aqueles que permaneceram fiéis e se encontram no sono da morte ressuscitarão, né? Ainda ressuscitarão, eles não se encontram ressuscitados, lembremos. Paulo, ele condenou como heresia você afirmar que a ressurreição já aconteceu. Então, você dizer que a pessoa morre e logo após a morte já tem consciência, você indiretamente está afirmando que a ressurreição já aconteceu, embora que você não queira dizer que não aconteceu. Você afirma que aconteceu quando você diz que já tem uma suposta consciência imediata após a morte. Paulo, ele condenou como heresia isso, você dizer que a ressurreição já aconteceu. Né? Lá, para Timóteo, ele traz essa exortação. Então, olha que claro, né? A Bíblia é clara em seus ensinamentos. Essas declarações são extremamente importantes, porque colocam Enoque dentro do mesmo grupo dos demais homens de fé. O argumento do capítulo não é que eles já receberam sua recompensa definitiva, mas que permaneceram fiéis aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Nenhum deles receberam as promessas, nenhum deles receberam aquilo que Deus realmente tinha para dar, a salvação. Ninguém, nenhum sequer recebeu. Então, Hebreus 11 refuta isso de forma clara. Isso está em harmonia com o ensino já analisado em nossos estudos anteriores acerca do estado dos mortos. As Escrituras repetidamente apresentam a morte como um sono, do qual os servos de Deus serão despertados na ressurreição. Nós temos Daniel 12:2, João 5:28, João 11:14, que trazem a comparação da morte com o sono. A esperança dos justos não é apresentada como uma suposta entrada imediata no céu, mas como algo que será recebido no tempo determinado por Deus aqui na terra. Então Daniel 12:2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra, olha aqui, muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, o Sheol, né, que é o entendimento da sepultura, né, o estado do sono, de inconsciência ali, eles ressuscitarão ainda. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso aqui é algo futuro, ainda vai acontecer isso aqui. João 5:28 ao 29, palavras de Jesus, olha o que ele diz. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, não são todos que estão no céu, não são todos que estão no inferno, né? Até porque o inferno, né, aqui implica, né, é uma palavra muito mal traduzida, né, ali, para uma palavra muito mal traduzida, né, porque inferno, na verdade, vem do latim, né, infernum, se eu não me engano, remete, né, a lugares inferiores, que vai ser praticamente a mesma ideia do Sheol, né, não é um local físico, mas é meio que uma comparação, onde os mortos, né, nós podemos dizer, entre aspas, se encontram, né, porque não é um estado, não é um estado físico, meus irmãos, os mortos, eles realmente não ficam em uma habitação ali debaixo da terra, né, é somente uma forma de dizer que os mortos realmente estão no estado ali de inconsciência, né? Quando Jesus aqui afirma que todos estão nos sepulcros, é porque eles estão nesse estado de inconsciência, né, ali da morte, né? É esse o entendimento. A gente explicou isso a respeito do estado dos mortos, né? Não é algo físico, né? É praticamente aquele mesmo entendimento, né? Que o pó, né, ele volta à terra, né? O corpo, de fato, ele volta à terra, né? Nós sabemos que o nosso corpo ele foi feito do pó da terra, aí ele retorna para a terra e o espírito, que é o fôlego de vida, o fôlego, né, que Deus ele nos deu, o fôlego de vida, ele volta para Deus, né? Que é por causa desse fôlego que nós temos vida. Estes ouvirão a sua voz, né? E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. É o mesmo princípio aqui de Daniel 12:2. É a mesma coisa.
João 11, do versículo 11 ao 14, também diz: Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha aí, mais uma vez, né, a morte comparada ao sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que estava falando do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então, ele somente trouxe uma comparação, né, da morte com o sono, porque realmente a morte é como um sono, né? A morte ainda não é a destruição, por exemplo, não é a destruição, né, de uma pessoa, né? A morte, ela foi algo que veio como consequência do pecado, mas ela é reversível, né? Desde que vivamos para o evangelho e possamos participar da primeira ressurreição, porque aqueles que não participarão da primeira ressurreição aí passarão pela segunda morte, só que a segunda morte, melhor dizendo, seria a destruição plena, a pessoa ela deixará de existir, né? Então, a primeira morte, que é essa morte que todas as pessoas passam, ela não é realmente o estado pleno, a gente não pode dizer que ainda é a plena destruição, é somente algo que veio como realmente ali nós podemos dizer, né, como uma sentença ali devido ao pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? Foi o que foi dito. Por isso que todos ali acabam morrendo. Mas quando temos fé em Jesus Cristo, podemos participar da salvação, da ressurreição, né? Mas aqueles que não creem passarão pela condenação, né? Mas é o mesmo princípio aqui, tá? Então, quando afirma que sepulcro vai envolver essa questão do estado dos mortos, Jesus mesmo aqui traz essa mesma comparação aqui com Daniel. Ele também faz a comparação do sono, da morte com o sono, então é bem claro o que a Bíblia nos diz. Então, dessa forma, os textos sobre Enoque, né, não exigem a conclusão de que ele tenha ido para a habitação celestial de Deus. Não exigem, né, e nem não indicam, né, melhor dizendo, não indicam a conclusão de que ele tenha, né, ido para a habitação celestial de Deus. Gênesis afirma que Deus o tomou. Hebreus afirma que ele foi trasladado, mas o próprio capítulo 11 termina declarando que os homens de fé ainda não haviam recebido a promessa. E além disso, disseram que todos morreram. Assim, em concordância com o restante das Escrituras, o testemunho bíblico aponta para a mesma esperança apresentada para todos os servos de Deus, a ressurreição e o cumprimento futuro das promessas divinas, e não a ida antecipada, né, a recompensa final, né, ali nos céus, né. Então, a Bíblia ela não diz isso, né? Uma suposta ida, né, ali antecipada, a recompensa final, né, ali nos céus, né, que muitos acabam concluindo. Então, a Bíblia ela não ensina isso. Não vai ensinar nem essa ida antecipada, né, nem uma suposta participação antecipada da recompensa final, muito menos uma morada nos céus. É isso que a Bíblia ela deixa bem claro e enfatiza. Então, espero que os irmãos tenham entendido o estudo de hoje, né? Um tanto, eu diria que até mais difícil, né, de se entender. Eu mesmo tive um pouco de dificuldade no princípio, né, a respeito desse assunto, mas pela graça de Deus, né, ele me revelou ali o entendimento, né, desse tema também, né, e busquei aqui com base nas Sagradas Escrituras, né, também com a orientação do nosso Deus aqui, trazer essa explicação para os irmãos. E eu espero que os irmãos tenham compreendido. Se caso houver alguma dúvida, deixe nos comentários, né? Na medida do possível, se assim Deus permitir, também estarei tentando responder. Também peço a todos, né, que possam deixar o like, deixar o vosso comentário, compartilhar, né, esse estudo em suas redes sociais. Tudo isso estará colaborando grandemente com a divulgação, né, desse estudo e logo mais pessoas tendem a ser alcançadas, né, por meio desse estudo de hoje. Então, os irmãos estarão colaborando, né, com algo que realmente é bem simples, né, de se fazer. Então, peço desde já, né, esse auxílio aos irmãos, pois estará colaborando bastante, né, com a divulgação desse estudo. E também, né, espero que os irmãos tenham compreendido, né, é um pouco mais difícil aqui também de falar a respeito desse tema, mas Deus ele vai, né, ali nos direcionando de forma que chegamos, né, ali ao entendimento. E também, meus irmãos, é importante ressaltar que a gente já está chegando, né, ali, bem próximo mesmo da conclusão, né, desse estudo. E ao fim desse estudo estarei ali disponibilizando também
todos os estudos aqui, as apostilas colocadas aqui, né? No caso, essa apostila feita, né? Aqui disponibilizando tanto essa apostila quanto as outras que foram inclusas também para os irmãos, se caso os irmãos quiserem baixar, né? Então, desde já desejo a todos uma ótima noite de sono, uma excelente semana. Espero que os irmãos tenham entendido, tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, deixe nos comentários. É dessa forma que a gente vai, né, aí aprendendo, né? Se tiver alguma dúvida, perguntando, né? E claro que sempre, né, ali meditando, né? Buscando sempre a direção de Deus para chegarmos ao pleno entendimento. Então, meus irmãos, assim vos despeço, com a paz seja convosco. Até a próxima, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.